Paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes. Na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 8ª lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adolescentes. Esse programa que é oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós vamos então para a lição de número 8, que tem como tema da lição o mandamento do amor ao próximo. E aqui a gente vai observar sobre um desses destaques que Jesus vai dar quando vai falar a respeito do maior mandamento, quando ele resume dizendo: amarás a teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente vai trazer aqui esse destaque, vamos conversar em sala de aula a importância que se tem como cristãos, como servos, como homens, mulheres de Deus, pessoas que habitam nessa terra, como foi falado aí nas últimas aulas a respeito de que nós somos seres criados de uma forma relacional e convivemos em sociedade e temos uma necessidade também, por sermos seres sociáveis, de estar próximo de outras pessoas, a importância do amor ao próximo, e isso se torna então um mandamento divino. Vamos lá, leitura bíblica, João capítulo 13, versículo 34 ao 35, a mensagem, 1 João capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Então aqui a gente já observa a origem, a fonte do amor e também um incentivo, uma ordenança por se tratar de um texto sagrado para que os leitores, para que os ouvintes então possam amar da mesma forma como Deus é a origem do amor, da mesma forma como Deus é amor. Objetivos: apresentar o princípio do amor presente no Antigo e no Novo Testamento, demonstrar o que o amor cristão deve ser a resposta da igreja para este mundo tão marcado por maldades e desafiar os adolescentes a vencerem o mal com o bem. Tópico 1, o mandamento do amor na Bíblia. Meus irmãos, como diz Karl Barth, a vida cristã ela começa com amor, mas também se encerra com ele. Então, quando nós falamos aqui sobre o amor, nós vamos observar que sempre vai se ter e sempre vai trazer um grande destaque para essa palavra dentro da palavra de Deus. Aliás, é isso que move as nossas vidas como homens e mulheres de Deus e como nós que decidimos então, claro, através pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, mas entregar a nossa vida a um Cristo, amando a Ele, amando o seu sacrifício, amando a sua obra vicária, amando o preço que foi pago no Calvário e amando ao nosso Senhor por Ele ser Deus. Então, o amor, ele move tudo isso que nós vivemos. Como já mencionei aqui, lá no trimestre passado, se não me falha a memória, uma frase que diz, de Emil Brunner, que ele vai falar que a frase mais ousada que um homem pode dizer, que a linguagem humana pode alcançar, é quando o homem, de uma forma muito ousada, se utiliza da limitada linguagem humana para dizer que Deus é amor. Pois quando nós falamos que Deus é amor, nós estamos falando aqui, nós estamos trazendo à tona uma das características mais íntimas de um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, Deus Criador dos céus e da terra. Então, quando homens como nós, que somos pó, limitados, pequenos, falhos, falamos e utilizamos da limitada linguagem humana para dizer que Deus é amor, nós estamos chegando a um patamar de ousadia, pois estamos falando de uma característica íntima de um Deus tão santo, tão grande, tão justo e que está acima infinitamente da nossa pequena pessoa que nós somos. Então, essa palavra Deus é amor é maravilhosa, porque ao mesmo tempo em que ela é ousada, Deus não esconde isso de nós, mas revela tudo isso através da sua santa palavra. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós realmente observamos e testificamos que o nosso Senhor Jesus, que o nosso Senhor Deus em sua totalidade é amor.
Lutero vai dizer que o amor de Deus é como um fogo inconcebível, muito maior do que o fogo que Moisés viu na sarça e bem maior do que o fogo do inferno. Então este é o amor de Deus que purificará, que transformará todo os cosmos, toda a terra, todo esse local onde nós estamos vivendo, e além de tudo isso, ele purificará também o pecador arrependido de todo o pecado, para habitar eternamente com o nosso Senhor. Então, quando nós observamos aqui essas frases maravilhosas, tanto de Lutero quanto de Emil Brunner, Karl Barth, que falam a respeito do amor de Deus, nós começamos a observar e a meditar com um olhar contemplativo que o nosso Senhor, além de requerer de nós o amor, Ele é o próprio amor, Deus, quando nós falamos sobre isso. Então aqui, vamos para o próximo tópico que vai falar sobre o amor trinitário, para a gente compreender, e você pode trazer isso com certeza em sala de aula. Quando nós falamos aqui de Trindade, nós estamos falando de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o amor de Deus é um acontecimento, o fenômeno da encarnação, da cruz, da ressurreição, do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então, quando nós falamos aqui sobre Deus Pai, nós vemos o amor do Deus Pai ao ponto que ele se doa, então, entregando o seu Filho para vir à terra e morrer por nós. O agir da Trindade, que é chamado então de pericorese, o agir de uma forma interessante entre a Trindade quanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vai mostrar que nós servimos a um Deus que Ele ama ao ponto então de sacrificar a si, ou seja, é um amor sofredor, é um amor que se doa. Então, dentro do amor trinitário, nós vemos um Deus Pai que doa seu Filho, nós vemos um Deus Filho que Ele entrega, ou seja, Ele doa a sua vida por amor ao povo, por amor ao seu povo, ao povo escolhido, ao povo santo, santificando e purificando então esse povo. E nós vemos também um Deus Espírito que Ele é capaz, que Ele doa a si mesmo para libertação, reconciliação e comunhão. Ou seja, nós observamos que tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito, nós vemos que o nosso Deus, Ele não tem medo de se doar, mas Ele se doa a nós por seu grande amor. E o amor de Deus revela que muitas vezes o amor, ele é capaz de sofrer, mas Ele vence todas as barreiras e todos os obstáculos, Ele vence todos os inimigos, para que Deus então possa ser tudo em todos. Então o amor trinitário, ele revela um pouco dessa característica e que deve contagiar também todos aqueles que querem, que desejam ser filhos de Deus, pois da mesma forma como nós temos um Deus Pai que doa seu Filho, um Deus Filho que doa a sua vida e um Deus Espírito que transmite a si mesmo com dons espirituais, com as características, com a presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus Santo habitando dentro de homens falhos e pequenos, revela-se aqui então um Deus que se doa para que o amor de Deus venha a ser manifesto também em todas as pessoas. Então nós vemos aqui como que se dá o amor trinitário e como que se revela a nós, na sua santa palavra, um Deus amoroso, um Deus que derrama sobre nós o seu amor. E é interessante porque ao mesmo tempo que nós vemos um Deus amoroso, nós vemos um Deus também que é um Deus de justiça, porque o amor ele está plenamente conectado também com a justiça de Deus. E isso é indivisível. Por isso que muitas vezes nós vemos que um pai amoroso, ele não vai se utilizar apenas das palavras mais tranquilas ou do passar da mão na cabeça para a educação do seu filho, mas às vezes o pai amoroso ele vai ter que se utilizar de palavras mais duras para que o comportamento do seu filho venha a ser moldado e o filho venha realmente crescer na vida de uma forma que agrade ao pai e que seja de uma forma boa. E da mesma forma o nosso Pai Celestial nos trata dessa maneira. Quando nós estamos desvirtuando do caminho, quando nós fizemos algo errado, o Pai se utiliza então da sua santa palavra, que tantas vezes nos confronta, mas que nos faz retornar ao princípio das boas obras. Isso revela um pouco do amor de Deus. Então nós vemos aqui que o mandamento do amor, ele é algo que vem, que tem como origem o próprio Deus e na sua perfeição dentro da Trindade de uma forma completa entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então este é o amor de Deus capaz de sofrer, mas que vence todas as dificuldades para que Deus então se torne tudo em todos e isso se dará então na consumação. Então o mandamento do amor da Bíblia agora, Marcos capítulo 12, versículo 30, vai dizer:
o Senhor Jesus. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. Então aqui está, meus irmãos, o mandamento divino e o destaque para o amor. Tanto o amor a Deus quanto o amor ao próximo. Até interessante que eu coloquei ali o símbolo da cruz, que dentro da antiguidade, e isso foi nos primeiros passos pós o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, alguns teólogos eles tinham a interpretação de que quando nós olhamos para esta cruz que Jesus morreu, que é chamado então de cruz-missa dentro da cultura romana, nós vemos que essa cruz ela tem duas hastes, que é a haste vertical e a haste horizontal. Alguns teólogos acreditavam, e até hoje acreditam, que essas hastes e Jesus ter sido entregue, sacrificado nessa cruz, não era algo qualquer, mas tinha um propósito e tinha um significado, um simbolismo por trás disso tudo. A haste vertical, então, simbolizava o mandamento de amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e a haste horizontal, ela trazia então o simbolismo de amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há nenhum mandamento maior do que estes. Então aqui há, e alguns trazem esse simbolismo de que a cruz revela a importância de amar na horizontalidade, que é olhar para o próximo, e também na verticalidade, que é amar para Deus acima de todas as coisas. Então, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, este é um amor que nos leva à santificação pessoal. E quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, esse é um amor que nos leva à grande comissão, a amar ao próximo, a amar também aqueles que estão dentro da nossa congregação, servindo a Deus então com o espírito de comunhão. Então nós observamos aqui que além de nós termos um Deus amoroso, que Deus é amor, Ele também nos incentiva e Ele nos ordena a amar as pessoas, a amar ao próximo da mesma forma como Ele nos ama. Da mesma forma como quando antes nós estávamos condenados, mas o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor, o Deus Pai enviou o seu Filho, Ele nos amou quando nós ainda estávamos em trevas, nós também vemos e nós também devemos, como nosso Senhor assim o fez, amar todas as pessoas que estão ao nosso redor, ainda que seja difícil, né? E ainda que seja complicado, mas é um mandamento divino para a nossa vida. Tópico 2, o amor é antídoto. Então aqui a gente vai observar Mateus capítulo 24, versículo 12, um recado, uma profecia. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, como nós observamos desse texto, é chegado um momento, e a gente já tem observado do cumprimento dessas palavras, em que o amor ele tem se esfriado de uma forma generalizada. Então, o amor ele tem se tornado cada vez mais escasso ao nosso redor. Muitas das pessoas hoje, e até se orgulham disso, realmente não se importam com outras pessoas, de outras famílias, de outros locais que são desconhecidas para elas. E isso é algo comum, isso é algo que as pessoas até muitas vezes até cristãos falam com certa tranquilidade. Então, a gente tem observado que é complicado a gente falar geração, porque a gente acaba generalizando um pouco, né? Mas nós podemos utilizar dessa forma que há muitas pessoas nos dias de hoje que são pessoas egoístas, que vivem para si, que vivem as suas próprias vidas e por causa disso não se importa quando o vizinho, quando outra pessoa, quando outro alguém, quando outra família passa por sofrimento, passa por dificuldades e passa por aflições. E isso tudo tem se estendido e revelado as palavras de Jesus Cristo que nos mostra que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria e isso se daria então por causa do aumento da iniquidade. E quando há o aumento da iniquidade, o afastamento da presença do Espírito, quando há o aumento da iniquidade no homem e ao mesmo tempo em que isso ocorre na vida de um homem que se afoga em pecados, há também automaticamente o afastamento de Deus. Então, o amor ele vai se esfriando, o amor ele vai se esgotando, até que vai nascendo e vai florescendo, então, uma sociedade, um tempo de pessoas frias e mortas espiritualmente e frias também do amor. Então, isso é algo
automático. Então nós vemos que tem se crescido e tem se desenvolvido em nosso tempo, em nosso presente século, o esfriamento do amor. Há tantas notícias que nós vemos que às vezes não é nem tão bom, né, ligar o jornal para ver, mas filho contra pai, famílias se levantando contra famílias, disputas territoriais, disputas locais, esposo contra esposa. Então a gente observa que notícias ruins tem todos os dias e não somente em nossa cidade, mas em todas as cidades de todos os países, de todas as nações de uma forma geral. Então isso está ao nosso redor e com cada vez mais intensidade, como os últimos dias prometiam, que os últimos dias seriam então com uma mulher com dores de parto. Então revela com uma mulher, conforme ela vai dar à luz, nós vemos que vai aumentando a contração e a intensidade da dor, ou seja, por isso que nos últimos dias tem se revelado que as guerras têm se aumentado e têm se revelado com cada vez mais intensidade, assim como o esfriamento do amor tem se desenvolvido, tem se aumentado com cada vez mais intensidade, revelando-se então que nós estamos nos últimos dias e nos últimos tempos. Então, qual que é o antídoto, como diz o autor da lição, qual que é o segredo para vencer essa dificuldade e essa barreira? Então, se tem se crescido o esfriamento geral da população, se o amor de muito tem se esfriado, nós devemos crer e nós devemos estar ligados com o amor de Deus, pois é o amor de Deus e a presença do Espírito de forma indivisível. E quando eu coloco isso ali dentro dos slides que você pode observar na tela, quando eu coloco indivisível, realmente significa isso, que o amor de Deus é inseparável, não tem como ser cheio da presença de Deus, não tem como dizer que serve a Deus e nisso não nos encher de empatia e de amor ao próximo. É algo que é automático na vida de um cristão. Claro que pode ser a sua fraqueza em muitos casos, como nós observamos na vida de Pedro, que era cheio do Espírito, mas mesmo assim ele ainda tinha uma certa barreira que o impedia de pregar com mais veemência para os gentios, e mesmo assim ele fez em muitos momentos da sua vida. E nós observamos então que o amor pode até ser uma dificuldade para alguns, mas quando há uma conexão, quando há um encontro com o Senhor Jesus, quando a presença do Espírito Santo nos preenche, isso também enche o nosso coração de empatia e é esse Espírito quem vai nos levar a um tempo de comunhão e de preparo na presença de Deus, sendo direcionado por aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então isso é marca registrada da igreja, a empatia, o amor ao próximo, é isso que fez com que a igreja crescesse tanto. Tanto que quando nós observamos lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vai descer sobre a igreja ela vai ser movida de um sentimento tão grande de amor, de ajudar, tanto que alguns vendiam ali os seus terrenos, vendiam os seus bens, as suas propriedades, levavam até a presença da liderança da igreja naquele tempo, que repartia então os bens vendidos para com todos. Então nós vemos aqui um sentimento de doação, de amor ao próximo, de compaixão, que fazia com que muitas pessoas fossem movidas por isso e doassem, movidas de empatia, muito dos seus bens para os mais pobres, para os mais necessitados e para os mais carentes do seu tempo. Então esse era o sentimento que movia a igreja de Atos capítulo 2, que acabou de ser cheia da presença do Espírito Santo. E o texto vai dar o destaque, que enquanto eles faziam isso, eles iam caindo então nas graças do povo, ou seja, era esse amor ao próximo, era essa empatia, era esse sentimento de assistência social que fez com que a igreja crescesse de uma forma vertiginosa na cidade de Jerusalém, de uma forma grandiosa, caindo então nas graças do povo, chamando a atenção da localidade, tudo por causa de um amor, que não era um amor mentiroso, que não era um amor forçado, mas era um amor sincero, um amor puro e um amor que fazia com que as pessoas fossem movidas de íntima compaixão, assim como o Senhor Jesus agiu para conosco, revelando-se então, mostrando a nós que este é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens. Então e nós observamos que Paulo vai escrever isso, mas ele vai falar como um desejo
para a igreja dizendo que haja em vós esse mesmo sentimento. O sentimento de Jesus Cristo, que agiu de íntima compaixão para conosco, essa mesma compaixão, esse mesmo amor, essa mesma misericórdia ao próximo deve estar enchendo também o coração de todo aquele que serve a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Até João, ele vai falar de uma forma um pouco mais dura aqui, né? Quando ele vai falar a respeito de que o amor a Deus está também conectado com o amor ao próximo, o amor, então, a um irmão. O amor antídoto, 1 João, capítulo 4, versículo 20, se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então é um texto para reflexão. Vencendo o mal com o bem. Romanos 12, 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então há aqui um mandamento, e se nós estamos vivendo um tempo em que o mal tem se crescido, tem se desenvolvido, o nosso coração deve estar cheio, deve estar repleto das coisas de Deus. E é interessante essa forma como o apóstolo Paulo ele vai destacar, e essa deve ser a forma que um cristão deve viver para sempre, né? E até isso nós trazemos como exemplo essa passagem do apóstolo Paulo, mas isso que move o coração de um cristão. Pois enquanto Jesus estava sendo entregue na cruz do Calvário e as pessoas entregando o mal para Jesus, açoitando, cuspindo, difamando, nós vemos que Jesus estava entregando o bem quando morria pelos seus agressores, quando morria por homens pecadores e por homens falhos. Então esse mesmo sentimento, essa mesma ação deve estar também envolvendo o coração de nós que servimos a Deus. E o mal, muitas vezes ele vai chegar porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nós não podemos nos deixar, como homens, como mulheres de Deus, não podemos nos deixar sermos vencidos pelo mal, mas há a possibilidade de vencer o mal com o bem, e isso se dá através da presença do Espírito Santo. Então, quando nós observamos para o nosso tempo, que tem sido tomado pelo mal, aliás, o mundo jaz do maligno, nós agimos de uma forma diferente, nós agimos de uma forma separada através da presença do Espírito Santo de Deus que há em nossas vidas. Então há aqui alguns comportamentos que estão atrelados ao amor, que estão conectados ao amor, que vai trazer o destaque à lição a respeito da bondade, ao qual Jesus ordenou para que os seus discípulos fossem bondosos, fossem benignos até o fim, e também a bondade como um fruto do Espírito, uma característica que automaticamente preenche todo aquele que é cheio do Espírito Santo. Também há aqui o perdão, que é um mandamento, e da mesma forma como nós fomos perdoados, há necessidade também de nós perdoarmos. Todo aquele que quer ser perdoado, primeiramente também tem que perdoar. Então nós vemos aqui o perdão como um mandamento e como algo inegociável na vida de todo aquele que serve a Deus, a bondade e o perdão como algo insubstituível, e por fim a misericórdia e atos de misericórdia. Da mesma forma como Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, que pelos nossos pecados nós merecíamos a morte, mas Deus agiu de misericórdia para com nós, nos dando vida. Pela sua graça e pela sua bondade, nós vemos que nosso coração também deve estar recheado de misericórdia. Dentro da nossa carnalidade, muitas vezes nós olhamos para alguns casos e o homem ele entrega as suas sentenças. Ele já fala que não tem mais jeito, ele fala que não tem mais solução e ele condena tantos ao inferno. Mas nós vemos que o coração do homem e da mulher de Deus deve estar recheado, da mesma forma como o nosso Senhor Jesus assim o teve para conosco, de misericórdia. E muitas vezes, dentro da lógica humana, vai confrontar a razão, os pensamentos humanos, mas a misericórdia que não dá ao homem aquilo que ele merece, faz com que nós venhamos também agir de forma misericordiosa, assim como o nosso Deus o é. Tomás de Aquino vai dizer que o movimento da fé não é perfeito se não for avivado pela caridade. Então essas boas ações, esses bons sentimentos, esses bons comportamentos que são inspirados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, devem estar
conectados, devem estar ligados e devem ser presentes na vida de todo aquele que serve a Deus, que ama a Deus e que caminha com Deus, que é o mandamento do amor ao próximo. É para isso que nós fomos cheios do Espírito Santo. É até interessante que nós não fomos cheios do Espírito Santo para nós reservarmos esse poder, esse empoderamento para dentro de nós e vivemos a nossa vida como se as pessoas ao nosso redor não existissem e somente isso. Não. Quando a gente observa a igreja de Atos 2, eles receberam um empoderamento do Espírito Santo para ir até os confins da terra, demonstrando a comunhão, o amor ao próximo, o zelo, falando das maravilhas de Deus, ganhando almas para o reino de Deus, e isso se dá através da presença do Espírito Santo. É para isso que nós somos cheios e esse amor deve nos envolver. É o amor de Deus que nos faz olhar para o próximo e desejar que o próximo que está longe de Deus venha conhecer desse mesmo amor que nós vimos e que nós recebemos. Conclusão, amar é um mandamento do Senhor Jesus. Precisamos decidir obedecê-lo todos os dias. O amor é um antídoto contra o mal. Através da prática do bem, da bondade, do perdão e da misericórdia, podemos vencer o mal e testemunhar o amor de Cristo a este mundo. Então aí está, meus irmãos, o amor que nos preenche, o amor que traz sentido à nossa vida é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando através do seu Espírito habita dentro de nós, nós podemos também transbordar desse amor para as pessoas que estão ao nosso redor, obedecendo o mandamento do amor ao próximo. E isso é aquilo que nos faz cristãos, imitar ao nosso Senhor Jesus. Da mesma forma como Ele é amor, nós devemos amar. Da mesma forma como Ele é misericórdia, nós devemos ser misericordiosos também. Da mesma forma como Ele é justo, nós devemos agir com justiça. Da mesma forma como Ele nos perdoou, nós também devemos perdoar. Então aí está o nosso grande Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço a você aí deixar o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário também aí embaixo e fique atento também às próximas lições que virão adiante. Deus abençoe grandemente a sua vida, professor. Essa é a vossa aula de hoje e até a próxima.